Good afternoon, everyone, Boa tarde a todos. and welcome to our afternoon class, Sejam bem-vindos à nossa aula da tarde, where we're going to be looking at a subject that is incredibly confusing today. Vamos olhar para um assunto que é muito confuso hoje em dia. It's the subject of food. É o tema da alimentação. So as we begin, let us ask the greatest nutritionist that's ever walked the planet Antes de começar, vamos pedir a ajuda do maior nutricionista que já andou nesse mundo, to teach us on nutrition this afternoon. para nos ensinar sobre nutrição agora à tarde. Father in heaven, thank you so much. Querido Deus do céu, muito obrigada. Thank you so much for our bodies. Obrigada pelo nosso corpo. Thank you so much for the incredibly mysterious process of digestion. Muito obrigada pelo processo misterioso e incrível da digestão. Give us understanding this afternoon, we pray. Nos dê entendimento agora à tarde, nós oramos. In the name of Jesus, No nome amen. de Jesus, amém. You cannot improve on the Garden of Eden diet. Não dá para melhorar a dieta do Jardim do Éden. And in Genesis 1:29, God tells Adam and Eve what to eat. Em Gênesis 1:29, Deus mostra a Adão e Eva aquilo que eles devem comer. And it puzzles me that today our bodies are not quite what Adam and Eve were. E me deixa intrigada, porque os nossos corpos hoje não são os mesmos corpos que Adão e Eva tinham. They have deteriorated greatly. Eles deterioraram grandemente. So how much more applicable is the Garden of Eden diet? Então, o quão mais é necessário e aplicável essa dieta do Jardim do Éden? So there's two things we're going to look at this Tem afternoon. duas coisas que nós vamos olhar agora à tarde. One is food, A primeira é a alimentação and the other one is digestion. e a segunda é a digestão. As a government certified nutritionist, Como uma nutricionista, I studied digestion in detail. eu estudei o processo da digestão em detalhe. And I didn't just study what they taught me, E não estudei apenas aquilo que foi me ensinado, I studied even further. eu fui além. And everything I study in the light E tudo que eu estudo sob a luz of the Bible and Ellen White's writings. da Bíblia e dos escritos de Ellen White. Because the Bible says in Isaiah 8 verse 20, Porque a Bíblia diz em Isaías 8, verso 20, to the law and to the testimony, a lei e ao testemunho. if they speak not according to this word, Se não falarem de acordo com ela, it is because there's no light in them. é porque nelas não há luz. And we have some very clear guidelines E nós temos diretrizes muito claras on food. sobre comida. So let's look at Genesis Então 1:29. vamos olhar para Gênesis 1:29. And God said, behold, I've given you every herb bearing seed, which is upon the face of the earth. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra. So what's a herb bearing seed? Então, o que é uma erva que dá semente? A herb bearing seed is a plant that bears a seed. Uma erva que dá semente é uma planta que dá sementes. So one section is grain. Então, parte disso são os grãos. And we have so many grains. E nós temos muitos grãos. We've got wheat, rye, barley, oats, amaranth, corn. Nós temos trigo sarraceno, cevada, milho, e entre outros. And I guess rice is a big one in Brazil, yeah? Arroz é muito forte aqui no Brasil, né? I notice at lunchtime there's nearly always rice. Eu percebi que no almoço tem sempre arroz. And rice is a very good food. E arroz é um alimento muito bom. The only time it's not good is if it hasn't been cooked properly. O único momento em que não é bom é se não foi cozido de maneira adequada. Brown or white should be cooked till it's very soft. Tanto o arroz integral quanto o branco precisa ser bem cozido. Because it's very difficult to digest starch granules that haven't been broken down. É muito difícil digerir amido que não foi bem cozido. And the cooking process breaks the starch granules down. E esse processo de cozimento quebra essas partículas de amido. And that's why Ellen White said grains should have long, slow cooking. É por isso que Ellen White diz que os grãos precisam ter um processo de cozimento longo e lento. There's one other time where rice isn't good. Tem outro momento que o arroz não é bom. And that's yesterday's rice. E foi o arroz de ontem. Rice should be cooked fresh every day. O arroz precisa ser feito fresco todo dia. Rice does not keep.
não podemos requentar o arroz. Rice molds very, very easy. Ele mofa com muita facilidade. Easier and quicker than any other grain. Mais facilmente e mais rapidamente do que qualquer outro grão. If you cook too much rice, you can freeze it. Se você cozinhar arroz demais, você pode congelar. We had a lady do our program who worked in a fast food shop. Tinha uma mulher que trabalhou no nosso programa e ela trabalhou também num And she said num restaurante de fast food. when the health inspectors come into their shop, E ela disse que quando os inspetores vão até o restaurante, they go straight to the rice. eles vão direto para o arroz. That's the first thing they É a test. primeira coisa que eles testam. Because if it sits too long, it starts to mold. Se ficar ali muito tempo, ele começa a apodrecer. And you only see the mold if it's to its reproductive stage. E a gente só consegue ver, então, quando chega a fase de reprodução. And I also talked to a pathologist who did our program. Também conversei com um patologista que fez o nosso programa. He said there are two foods that always tested positive to mold. E tem 2 alimentos que sempre testam positivo para mofo: He said peanuts and rice. amendoim e arroz. And it might surprise you what I'm about to say. E pode te surpreender o que eu vou dizer agora. I was talking to a lady today who had irritable bowel. Eu conversei com uma senhora que tinha um intestino irritável. Sometimes called ulcerative colitis. Às vezes é chamado de colite ulcerosa. Ulcerativa. And so my first question was, do you have diarrhea? A minha primeira pergunta foi: você tem diarreia? Whenever someone has diarrhea, that's an indication there's inflammation in the bowels. Sempre que alguém diz que tem diarreia, é um indicativo que tem inflamação no intestino. I said the best thing for you is just cooked vegetables at the moment. O melhor para você, eu disse para ela que o melhor para você são vegetais cozidos no Because momento. cooking softens the fiber, so it's soft on the colon. O cozimento dos vegetais então amolece as fibras e é mais fácil de digestão. And I said no brown digerir. rice, E falei nada de arroz integral, only white rice. só arroz branco. Why did I say that? Por que eu disse isso? Because her colon is very irritated Porque o seu colo está muito irritado and the white rice is soft. e o arroz branco é macio. Now this is not forever. Isso não é para sempre. It's just until her colon settles down. É só até o seu colo se acalmar um pouco. And when her colon settles down, she'll know. E quando o cólon ficar se recuperar, ela vai perceber. She won't have the pain, Ela não vai ter a dor and her bowel movements will be formed. e os seus movimentos peristálticos vão melhorar. See, that's where you're the doctor. É por isso que você é o médico. You listen and you watch, Você ouve e você observa and you adjust. e se ajusta. So back to the grain. Vamos voltar aos grãos. Another herb-bearing seed is legume. Outra erva que dá semente são os legumes. Sometimes they're called beans, Às vezes são chamados de feijões. and I think it's barlotti beans that we've been having for lunch every day. Barlotti. Ela está dizendo que acho que o nome dos feijões é bailote. É o feijão carioca, né? And there are so many different legumes. E tem muitos legumes diferentes. There's lentils and chickpeas and lima beans. Leguminosas. Desculpa. Leguminosas. Tem lentilha, tem grão de bico e outros feijões. And split pea and kidney beans. Ervilha partida, aqueles feijões. Black turtle beans. Feijão preto, aquele que tem um pontinho preto, esqueci. Fradinho. I'm not sure what's available in Brazil. Eu não sei o que tem aqui no Brasil. A lot. Ah lá. Legumes are an excellent form of protein. Leguminosas são uma ótima fonte de proteína. At home, I eat them twice a day Em casa eu como 2 vezes ao dia, because it's a powerful food. porque é um alimento poderoso. But Mas they must be soaked. eles precisam ficar de molho, They must be well rinsed. precisam ser bem enxaguados. And when you bring them to the boil, E quando você levanta a fervura, all that white froth on top, toda aquela espuma branca em cima, can you imagine what that's going to do in there? imagina o que vai fazer aqui dentro.
it'll cause a lot of gas. vai causar muitos gases. So you've got to wash that away. Então precisa lavar isso para fora. And if someone's not used to beans, Se tem alguém que não é acostumado com feijões, they start slowly. podem começar devagar. Maybe a teaspoon a meal. Quem sabe uma colher de chá After a a week, cada refeição. after a week, 2 teaspoons a meal. Depois de 2 semanas, 2 colheres de chá After na another refeição. week, 3 teaspoons a Mais meal. uma semana, 3 colheres de chá. You listen. Você ouve. You listen and you listen to what your body's saying to Você you. presta atenção nos sinais que o seu corpo está dando. Another herb-bearing seed is the seed. Outra erva que dá semente Seed. são as sementes. So pumpkin seed, Semente de sesame seed, abóbora, semente de girassol, sunflower seed, flax semente seed, de flax sésamo, seed, né? Aquele chia seed, gergelim. What else did you say? Sorry. chia. Chia, Chia linhaça. seed, there's many seeds. Tem muitas sementes. And these seeds are high in the 3 essential nutrients. Essas sementes são muito altas nos 3 minerais muito essenciais. Essential means body doesn't make it, you got to put it in. Os aminoácidos essenciais são aqueles que o seu corpo não produz, aqueles que você precisa ingerir. Number 1 essential ingredient is fiber. Número 1 é a fibra. Our gastrointestinal tract is about 10 meters long. O nosso trato gastrointestinal tem mais ou menos 10 metros de comprimento. And it needs to be swept every day. E ele precisa ser varrido todos os dias. And what sweeps it is insoluble fiber. E aquilo que faz essa varredura são as fibras hidrossolúveis. And the food that is the highest is vegetables. E o alimento que tem mais são os vegetais. Fruit's pretty close. As frutas são parecidas. And all your whole grains. E também os grãos integrais. In fact, all plant food has fiber. Todos os alimentos à base de plantas são altos em fibras. Unfortunately today, Infelizmente, hoje, when people are eating meat and dairy, quando as pessoas comem carne e derivados do leite, no fiber. não tem fibra. And if they're eating refined breads and refined pastas, etc., no fiber. E se estão comendo pão branco, macarrão branco, enfim, alimentos refinados, não tem nada de fibra. Dr. Kellogg was a doctor about 100 years ago who wrote a lot of books on health. O Dr. Kellogg foi um médico que viveu há 100 anos atrás e escreveu muitos livros sobre saúde. He said 3 intakes of food a day should equal 3 evacuations a day. Ele disse que se você come 3 vezes ao dia, você deveria evacuar também 3 vezes ao dia. He said going once a day if you eat 3 times a day is constipation. Se você vai só uma vez ao dia e você come 3 vezes ao dia, então isso quer dizer que você está constipado. And have you noticed that our colon has a mind of its own? Você já percebeu que o nosso colo tem uma mente própria, digamos. And if it goes too much and you tell it to stop, it won't. Se ele evacua demais e você fala para ele parar, ele não para. And if it's not going enough and you tell it to go, it won't. Se você não está indo no banheiro o suficiente e você fala que precisa ir, ele não vai. The colon is affected by what we eat. O colo é afetado pelaquilo que nós comemos. And this is where the 8 laws of health come into E é it. aqui que as 8 leis da saúde entram em cena. When a person is dehydrated, more water gets taken out of the colon. Quando uma pessoa está desidratada, mais água é retirada do cólon. If a person's not sleeping the good 8 hours a night, the colon's not getting full rest. Se uma pessoa não está dormindo às 8 horas à noite, então o cólon não está tendo o descanso necessário. When we actually exercise the colon. Quando nós fazemos exercício, também estamos exercitando o nosso cólon. More proof that the laws are the true remedies. E mais prova de que essas leis são os verdadeiros remédios naturais. But we humans are creatures of habit. Nós humanos somos criaturas de hábitos. And sometimes the colon can get into a habit of only going once every 2 days. E pode ser que nós desenvolvemos um hábito de ir no banheiro uma vez a cada 2 dias.
I've had people say to me, I'm drinking my water, I'm exercising, I'm going to bed early. Tem pessoas que me falaram: eu estou fazendo exercício, eu estou tomando água suficiente, eu estou dormindo cedo. I'm eating a plant-based diet and I still won't go. Eu estou comendo uma dieta vegetal e ainda assim não vou no banheiro. Well, there's a little seed called the chia seed. Tem uma sementinha pequena chamada chia. And you can get a third of a cup of chia seed and put it with 2 cups of water. Você pega 1/3 de xícara de chia e dilui em 2 cups. Yep. 2 copos de água. And shake, shake, shake. E você mexe, chacoalha And it'll go like a soft gel. e vai virar um gelzinho. Pour it all over breakfast, pour it all over lunch, drink it. Você pode então pegar, colocar em cima do seu café da manhã, em cima do seu almoço, pode beber esse gelzinho. And those little seeds and that lovely soft gel will encourage movement in the colon. E essas sementinhas pequenas formando esse gel vão encorajar os movimentos aqui do cólon. Watch what it does to the body and listen. Observe o que vai fazer no seu corpo e escute com atenção. If you go too much, you're taking too much. Se você está indo demais no banheiro, quer dizer que você está tomando demais. If you don't go enough, maybe you're not taking enough. Se você não está indo o suficiente no banheiro, então você não está tomando o suficiente também. Your body can tell you what no one else can tell you. O seu corpo pode dizer o que mais ninguém pode te falar. Your body can tell you more than even a blood test. O seu corpo pode dizer ainda mais do que um exame de sangue. Blood tests change. Exames de sangue podem mudar. If you're dehydrated, haven't slept, not eating well, Se você está desidratado, não tem dormido bem, não tem se alimentado bem, stressed out, estresse, you have a blood test, it'll be terrible. você faz um exame de sangue e vai aparecer. A week later, you're well hydrated, you're well slept, you're eating well, no stress. Se uma semana depois isso muda, você já está dormindo melhor, tomando bastante água, se alimentando bem. And the blood test might say you're doing well. O exame de sangue fala assim: você está tudo bem com você. There are some times where a blood test can give an indication of a problem. Pode ser algumas vezes que um exame de sangue pode dar um indicativo do que está But acontecendo. most of the time, for these simple things, the true remedies are the remedies. Mas na maioria dos casos, para esses casos mais simples, os remédios naturais são suficientes. This morning we talked about castor oil. Hoje de manhã falamos sobre o óleo de mamona. And a castor oil compress on the abdominal area E uma compressa de óleo de mamona no abdômen it can help with constipation pode ajudar com constipação. and it can help with irritable bowel. E pode também ajudar com o intestino irritado. So back to Genesis 1:29. Voltando para Gênesis 1:29, The 3 essential food groups are found in the seeds. os 3 grupos de alimentos essenciais são encontrados nas sementes: Fiber, fibra, protein. proteína. Every essential amino acid is found in the seed and the nut and the legume and the grain. Cada aminoácido essencial é encontrado na semente, nas nozes, nos grãos. If it wasn't, life could not come out of the seed. Se não fosse assim, a vida não poderia surgir a partir da semente. The seed is like the chicken's egg. A semente é como o ovo da galinha. So it always intrigued me that we're told you have to eat beans and rice, or you have to eat lentils and rice. Eu fico muito intrigada porque dizem que você precisa comer arroz e feijão, arroz e lentilha, Or you have to eat beans and corn tortillas to get a complete protein. ou você precisa comer feijões e aquelas tortilhas de milho para ter uma refeição completa. You have heard this? Já ouviu isso? It's not true. Não é verdade. So I have a book at home, it's called Nutrition Almanac. Tem um livro em casa chamado What's an almanac? Almanac. And Almanac da nutrição. Every 10 years they update this book. It's been around for probably 50 years. Todo ano eles atualizam esse livro e ele já existe há uns 50 anos. And it lists every food. E ele lista todas as comidas. And, for instance, the sunflower. Por exemplo, o girassol. It'll list all the amino acids, all the fats, all the B vitamins, everything. Ele faz ali uma lista de todos os aminoácidos, todas as vitaminas do complexo B, está tudo descrito ali.
So I looked at this book and I looked at the seeds and the nuts and the beans and the grains. Então eu olhei nesse livro e eu olhei os feijões e as castanhas, os leguminosos, os vegetais. And they all have all the essential amino acids. E todos eles têm todos os aminoácidos essenciais. And then my common sense declared to me Então o meu senso comum me disse that life cannot come out of a seed unless it has all the essential amino acids. que a vida não pode surgir a partir de uma semente se ela não tiver todos os aminoácidos essenciais. No wonder the last phrase in that verse, Genesis 1:29, Não é por acaso que a última frase nesse verso de Gênesis 1:29, God said, "The seed, to you it shall be for meat." Deus diz: toda a erva verde lhe será para mantimento. Because the seed has all the essential nutrients that our body needs. Porque a semente tem todos os aminoácidos que o nosso corpo precisa. Our body cannot function without protein. O nosso corpo não funciona sem proteína. Our body cannot build without protein. O nosso corpo não pode se desenvolver sem proteína. Our body cannot heal without O protein. nosso corpo não se cura sem proteína. Protein is the building blocks of the body. Proteína faz parte dos blocos construtores do nosso corpo. My son James is built like me, O meu filho James, ele é assim como eu. and that is no fun for a boy. Isso não é legal para um garoto. I'm little, Eu sou pequena and boys want to be muscly. e os meninos querem ser musculosos. He is a little taller than me, Ele é um pouco mais alto que eu, so he began to work out. então ele começou a malhar. He went to the gym. Foi para a academia. And I think it was last year when the boys visited, they were doing 1,000 push-ups a day. No ano passado, quando eu visitei os meninos, acho que eles estavam fazendo 1000 flexões por dia. They do 20 at a time. Eles fazem 20 a cada vez. I have 3 boys, Tenho 3 meninos and they all compete. e todos eles competem entre si. And on my back veranda, I've got a post. Na minha varanda de trás, eu tenho assim um cartaz. And they put a bit of leather around it so they can do pull-ups. Ah, não é um cartaz, é uma barra, exato. E eles they put what? They use it for pull-ups. Eles usam para fazer então Yeah. barra. Usam para fazer o exercício, né, de James also supplemented with a protein drink. James também faz suplementação com uma bebida de proteína. He supplemented with a protein drink every meal. Ele faz suplementação com uma bebida de proteína em toda a refeição. He eats a diet that's high in fiber with lots of vegetables and some fruit. Ele tem uma dieta que é alta em fibra, com muitos vegetais e frutas. He eats a diet that has generous amounts of protein. Ele tem uma dieta que tem generosas porções de proteína. This may be tofu, it may be Pode ser beans. tofu, feijão. I think he also has some organic eggs. Acho que ele consome ovos orgânicos também. And nuts and seeds. E sementes e castanhas. Wonderful little parcels of the 3 essentials. Parcels, packages. Ok, então essa é uma das 3 partes daqueles 3 grupos essenciais. And the 3 essentials are fiber, protein, and the third is fat. Então, a terceira coisa essencial é a gordura. A lady said to me one day, I'm on a weight loss diet, Uma mulher me disse: eu estou numa dieta de perca de peso and I'm allowed 1 macadamia nut a e day. eu posso comer uma castanha macadâmia por dia. I said, I have 10 a meal, it's not the fat. Eu falei para ela: eu como 10 toda refeição, não é a gordura que vai te fazer mal. Fat doesn't make you fat. A gordura não te engorda. I think if you were to have 3 cups of nuts a day and 3 cups of olive oil a day, you probably would. Talvez se você consumir 3 copos de castanhas e 3 copos de azeite de oliva por dia, talvez você engordaria. But I don't know anyone that eats that. Mas eu não conheço ninguém que faz isso. That's a bit extreme. É um pouco extremo, né? But what most people don't realize is it's the non-essential food group that's overdone. O que as pessoas não percebem é que é um grupo de alimento que não é essencial, que na verdade é levado ao exagero. And that's the carbohydrates.
são os carboidratos. Carbohydrates aren't bad. Carboidratos não são ruins. It's only when they're overdone and refined. É somente quando eles são consumidos em excesso ou são refinados o problema. And many people today are overdoing and eating the refined Muitas carbohydrates. pessoas hoje estão excedendo a quantidade de carboidrato e comendo demais. And what eating like that does, it puts too much glucose into your blood. E quando a gente come dessa maneira, coloca glicose demais no sangue. And the cell can't use all that glucose. E a célula não consegue usar toda essa glicose. So it stores it as fat. Então ela guarda em forma de gordura. There are dangerous fats, Existem gorduras perigosas. and the high carbohydrate diet produces E uma dieta que é rica em carboidratos a more dangerous fat. produz uma gordura muito perigosa. Because that excess fat is dumped on our liver, dumped on our internal organs, Porque essa gordura excedente, ela é colocada no nosso fígado, nos nossos órgãos internos, dumped on the more inactive parts of the body, which is the belly, the hips, the arms. é colocado nas partes que são menos ativas do corpo, como a barriga, os quadris, nos braços. Australia is a high carbohydrate consumer, A Austrália é um país que consome muitos carboidratos. and 68% of Australians are obese or overweight. E 68% dos australianos estão obesos ou acima do peso. It's not the fat. Não é a gordura. Carbohydrates are not bad. Carboidratos não são ruins. My husband would never forgive me if the potatoes stopped. Meu marido nunca me perdoaria se eu tirasse a batata. Well, they're not going to stop. Mas eu não vou parar com a And the batata. Brazilians would never forgive me if the rice stopped. E os brasileiros não me perdoariam se eu falasse para tirar o arroz. Or do you do corn tortillas? Is that? Não. No. I wish. Okay, you wish. But I think you see what I'm saying. Carbohydrates aren't bad. It's just that in the majority of cases they're overdone. Então os carboidratos não são o vilão, mas na maioria dos casos eles são usados em excesso, são consumidos demais. And there's one carbohydrate that's overdone more than any other E tem um carbohydrate. carboidrato que é especialmente usado em excesso. And that is the wheat. É o trigo. In the book Temperance, O book livro 2, Temperança, volume Chapter 2, capítulo 2. in the book Temperance, chapter 2, Ellen White relates a story. No capítulo 2 do livro Temperança, Ellen White conta uma história. She said Satan and his angels were having a conference Ela diz que Satanás e seus anjos estavam fazendo uma reunião to see what could bring the most misery to humans. para saber como eles poderiam trazer a maior quantidade de miséria para a humanidade. And that is not a surprise because the Bible tells us that he's like a roaring lion, Isso não é surpresa, porque a Bíblia nos diz que ele é como um leão que ruge, walking about seeing whom he can devour. andando e procurando quem possa devorar. Back to the book Temperance, Satan himself came up with a plan. Então, no livro Temperança mostra que Satanás He would criou um plano. change the fruit of the vine, Ele tocaria no fruto da vide. and we know the misery that alcohol has caused this E planet. sabemos da miséria que o álcool causou nesse planeta. Then there's a comma. Aí tem uma vírgula. Wheat and other foods. Trigo e outros alimentos. So this was written 100 years before the wheat was actually changed. E isso foi escrito 100 anos antes do trigo ser modificado. And it was in the 1950s that wheat was put through intensive crossbreeding. E foi nos anos 50 que o trigo começou a sofrer muitas mudanças genéticas. They wanted to produce a plant with a high yield of grain. Eles queriam produzir uma planta que produzisse muito, né, que tivesse uma boa resistência. And they finally got their plant that had a high yield of grain. E finalmente encontraram uma fórmula que fizesse com que tivesse um bom aproveitamento do grão. But the stalk broke before they could harvest it because it was so heavy. Mas
o galho quebrou antes que eles pudessem colher, porque tinha tanto trigo ali naquele galho. So they went back and did a bit more crossbreeding. Então eles foram lá e fizeram mais cruzamentos. And they came up with a wheat that only grows about 2 foot high. E eles criaram um trigo que chega a mais ou menos uns 60 centímetros de altura, With a very thick stalk. com um ramo, um galho muito grosso, firme, So that it can hold the heavy yield of grain. para que ele consiga suportar o peso de todo aquele trigo. Sometimes up to 6 to 8 times the grain that was in the original plant. E às vezes isso significa que tem 6 ou 8 vezes mais trigo do que no ramo original, na Now, planta original. This was rushed through with no safety studies. E isso foi passado adiante sem estudos para ver se era seguro. They didn't think they'd have to do safety studies on wheat. Não pensaram que precisariam fazer estudos na segurança do trigo. The doctor that did this got a Nobel Prize in 1976. O médico que fez isso ganhou um prêmio Nobel em 1996? 76. So by the 1976. 1970s, this wheat went worldwide. Então, até os anos 70, esse trigo se espalhou pelo mundo todo. By the 1990s, every bread, every pasta, every cake is the hybridized wheat. Então, até os anos 90, todo pão, todo bolo, todo trigo era esse trigo modificado. And only now are they starting to see the problems that it has E caused. só agora eles estão percebendo os problemas que surgiram por causa disso. Let me just cite 2. Vou dar 2 exemplos. The starch that was created gets the blood sugar level up higher than refined sugar. O amido que é gerado a partir dele, ele aumenta a glicose no sangue Refined sugar. mais do que açúcar refinado. So in Australia today, we're seeing 500 new diabetics being diagnosed every day. Na Austrália nós temos 500 diabéticos sendo diagnosticados todos os dias. The explosion of diabetes A explosão da diabetes came hand in hand with this wheat being used. veio de mãos dadas com esse novo trigo sendo utilizado. And how many products are a combination of refined sugar and wheat? E quantos alimentos nós temos que são produtos de açúcar refinado e trigo híbrido? There's the breads, there's the cakes, there's the Os donuts. bolos, os donuts, os pães, os And we have rosquinhas. seen people totally heal from diabetes. Nós temos visto pessoas que se curam completamente da diabetes. And they're very surprised to hear they have to stop the wheat. E eles ficam muito surpresos ao ouvir que eles precisam parar o trigo. The one lady said, but my dietitian told me to have wholemeal bread, wholemeal pasta. Mas uma mulher ficou muito chateada e ela me falou, mas a minha nutricionista passou para que eu comesse pão integral, macarrão integral. I said, are you healing? Eu perguntei, mas você está ficando melhor? Está se curando? She said, I'm getting worse. Ela falou, estou piorando. What else happened to the wheat was the protein or the gluten structure. Outra coisa que aconteceu com o trigo foi a estrutura da proteína do trigo chamada glúten. See, the original wheat that God made O trigo original que Deus criou had a very fragile protein or gluten structure. tinha uma estrutura de proteína ou glúten muito frágil, Very easy for the gut to break down. muito fácil para o intestino quebrar. But the hybridization of the wheat, Mas a hibridização do trigo, it created an incredibly complex structure. ele criou uma estrutura extremamente complexa, Very difficult for the gut to break down. muito difícil para o intestino quebrar. A friend of mine, who's a doctor, Um amigo meu que é um médico, she's just retired. She's just hit 80. ela é uma médica, ela se aposentou recentemente. She said, 40 years ago, you never heard of gluten intolerance. Ela disse, 40 anos atrás você nunca ouviu falar sobre intolerância ao glúten. 20 years ago, you were beginning to hear about it. 20 anos atrás você começava a ouvir alguma coisa sobre isso. Today, it's huge. Hoje
tá por todo lado, é gigante. Some people have gluten sensitivity. Algumas pessoas têm sensibilidade ao glúten, Some people have gluten intolerance. algumas pessoas têm intolerância ao glúten, But the most severe are celiac, mas o caso mais severo são os celíacos. who get incredibly sick if they even touch the gluten. Passam muito mal se eles até mesmo tocarem no trigo. Notice that this comes hand in hand with the hybridization of the wheat. Perceba que isso chegou de mãos dadas com a hibridização do trigo. The two most common symptoms of an intolerance to wheat Os dois sintomas mais comuns de intolerância ao trigo are brain fog and bloating. é o anuviamento da mente, uma mente anuviada, e também inchaço na barriga, Now, inchaço abdominal. What part of our body does the enemy of souls want to take down? E que parte do nosso corpo o nosso inimigo das almas quer derrubar? He wants to take down our mind, which is where we communicate with God. Ele quer atingir a nossa mente, que é onde nós nos comunicamos com Deus. So the brain fog makes it difficult. Então esse anuviamento dificulta. And it's not until people stop the wheat, E não é até que as pessoas parem com o trigo, it's not until then often they realize the effect it was having on them. não é somente quando as pessoas param com o trigo que elas percebem o efeito que ele estava tendo no corpo delas antes. It does everyone well to stop for 2 months and just see what their body says. Todo mundo deveria parar por pelo menos 2 meses e ver como o corpo deles reage. If someone has eczema or psoriasis on the skin, Se alguém tem psoríase ou eczema, acho que é skin disease, eczema, doença de pele, we find that if they stop the wheat within 2 months, they're usually healing. elas percebem que quando param o trigo, dali 2 meses eles já estão curados. We find when people have irritable bowel and they stop the wheat within 2 months, they're starting to heal. Quando as pessoas têm um intestino irritável, também quando param ali, depois de 2 meses, eles conseguem perceber a cura. I have several books at home by neurologists and psychiatrists Eu tenho muitos livros em casa de neurologistas e psiquiatras who are showing that when psychiatric patients stop the wheat, 50% improvement in their brain. e esses livros mostram que quando pacientes psiquiátricos paravam com o trigo, eles viam uma melhora de 50%. One man wrote to me and he said, Barbara, you're wrong on the wheat. Um homem me escreveu e disse: Bárbara, você está errada com relação ao trigo. He said, Jesus is the bread of life. Ele disse: Jesus é o pão da vida. I said, he is the bread of Eu life. disse: ele é sim o pão da vida. But the bread he's referring to is not the bread we have today. Mas o pão que ele estava falando não é o pão que nós temos hoje. Bread used to be called the staff of life. O pão era chamado de o alimento da vida. You could almost call it the staff of death today. Hoje você pode chamá-lo de o alimento da morte. It doesn't kill you outright, it's little by little. Ele não te mata de uma vez, mas pouco a pouco. Do I eat wheat? Eu como trigo, Sometimes, às vezes, not much. não muito. But if I had any health problem, I wouldn't touch it. Mas se eu tivesse qualquer problema de saúde, eu não usaria, não tocaria. Now notice in Genesis 1:29, Perceba que em Gênesis 1:29, God did not say, "Behold, I have given you wheat." Deus não disse: olha, dei a vocês o trigo. He gave us a huge variety of grains, Ele nos deu uma variedade enorme de grãos, a huge variety of uma legumes, enorme variedade de legumes, a big variety of nuts and de seeds. sementes e nozes. He didn't just give us wheat. Ele não nos deu somente o trigo, But that's the one that the devil targeted, mas é esse que o diabo tocou. because in most countries today, that's what all the bread is made out of, all the cereal is made out A of. maior parte dos países hoje em dia utiliza o trigo para fazerem todos os pães, os cereais. So there's cakes, pies, donuts, all of that. Tem tortas, pães, bolos, tudo isso. If a person is well, Se uma pessoa está bem, they can handle a little wheat. eles podem comer um pouquinho de trigo. But I find many people today, especially vegans, Mas eu
percebo que muitas pessoas hoje, em especial as pessoas veganas ou vegetarianas estritas, They have cereal and toast for breakfast, eles comem torrada e cereal no café da manhã, sandwiches for lunch, pasta for tea, sanduíche no almoço e macarrão no jantar. That's almost 100% carbohydrate diet. É quase uma dieta 100% de carboidratos. It's 100% wheat diet. É uma dieta quase 100% à base de trigo. And God didn't say, behold, I've given you wheat. E Deus não disse, eis que tenho vos dado trigo. And I believe that people eat that way because it's just fast, quick and easy. Eu acredito que as pessoas comem isso porque é fácil, rápido e é isso. But when E viciante. God says that He requests that we present our bodies living sacrifices, Deus diz que Ele requer que nós apresentemos um corpo como sacrifício vivo a Ele. we need to have a look at what we're eating. Precisamos prestar atenção naquilo que nós estamos comendo. Because as Hippocrates said, Porque assim como Hipócrates disse, called the father of medicine, ele é chamado de o pai da medicina, 400 years BC, 400 anos antes de Cristo. he said, let food be your medicine and medicine be your food. Ele disse que o alimento seja o seu remédio e o seu remédio o alimento. And we see people heal from a variety of serious illnesses by just changing what they E eat. nós vemos pessoas curando uma série de doenças simplesmente mudando aquilo que elas comem. But the devil has tampered with quite a few things. Mas o diabo colocou o dedo em muitas coisas. Not only has the wheat structure been changed, Não somente a estrutura do trigo foi modificada, but in Australia it's grown in the same ground every year. mas na Austrália eles cultivam no mesmo solo, na mesma terra, todo ano. So that ground is very depleted in minerals. Então aquela terra está muito pobre de nutrientes. They put superphosphate into the soil. Eles colocam what? Superphosphate. Fosfato no solo. So the plant looks good, but it doesn't have the minerals. Então a planta é bonita, mas não tem os minerais. And then they spray all the weeds with glyphosate or Roundup. E depois eles colocam It's a chemical. glifosato e glyphosate It's a herbicide. agrotóxico, veneno. It's a Coloca herbicide. veneno para matar as ervas daninhas. It's a herbicide that kills the weeds. São os herbicidas que matam ali as. Can you see this wheat's not a Coisas. very happy wheat by now? Então você pode perceber que o trigo não está muito feliz. And now something else happens. E algo a mais acontece. They spray it with folic acid. Eles pulverizam com ácido fólico. What's wrong with folic acid? Qual o problema do ácido fólico? Folic acid is a poison. Ácido fólico é um veneno. It interferes with the production of our fascia. Fascia. What's that? Fascia is balloon-type material that encircles around every muscle, every ligament, all through our body. Fáscia. Fascia. Fáscia. Okay. Can you repeat the last sentence? It's like a thin balloon-type material Okay, that no. encircles all our organs and I muscles. found the name in Portuguese. What did you say about it? Sorry. I'm telling them what it is before I explain what Ok, happens. então, ok, sorry. Então essa fáscia é um material meio parece com uma borracha, uma película que envolve o músculo. And what folic acid does, it inhibits the production or the making of our fascia. Então o ácido fólico ele interfere na produção dessa faixa. And this is especially Fáscia. it's especially affecting the baby in utero. E especialmente afeta o bebê no útero. And so now nearly every baby is born with cheek tie, tongue tie, lip ties, which is a bit of skin that's Então growing. os bebês estão nascendo com uma pele na bochecha, aqui assim em cima da boca, on the tongue.
Lábios lapurinos, será? Is everyone here familiar with tongue tie? Todo mundo sabe o que é tongue tie? Não sei. Não tô... Every Is it- baby I Sorry. see Is it when it's open? no, Não, não é o lábio laporino. it's the fascia. It's this thin, Esse negocinho assim que prende o lábio. and they can't Freio labial. breastfeed Ah. because they can't suck because the lip is stuck to the gum. This lip stuck to the gum. The cheek is stuck to the gum. Ok, então o bebê nasce com essas partezinhas assim, com essa colado assim, e ele não consegue sugar, não consegue amamentar. 35 years ago, when I was having babies, you never heard of this. 35 anos atrás, quando eu tinha meus filhos, você nunca ouvia falar disso. Every baby I meet born in Australia has it. Todo bebê que eu encontro na Austrália tem isso. And then they have to go and have it cut. Então eles precisam ir lá no médico e cortar aquilo, aquela pelezinha. What's the cause? Qual é a causa? Folic acid. Ácido fólico. And every woman that gets pregnant, she's told she must take folic E acid. toda mulher grávida é ensinada que precisa tomar ácido fólico. So that's another problem with the wheat. Então aqui temos outro problema com o trigo. What we need is folate. Folate. O que nós precisamos é de folato, And folate is found in all your greens. So broccoli, spinach, all your greens, your e você lettuces. encontra metilfolato nos vegetais verdes, brócolis, whatever, what else? Everything green. Tudo que é verde você encontra. Cabbage, lettuce, kale, broccoli. Couve, cabbage é repolho. In fact, you Google folic acid and you just see what they're doing with it. Coloca no Google ácido fólico e veja o que estão fazendo com isso. But all wheat is sprayed with it, Todo o trigo é pulverizado com isso, with the claim that it'll help the pregnant women. com a alegação de que vai ajudar as mulheres grávidas. And now all the babies are born with tongue tie. E agora os bebês nascem com a língua presa. Now let's have a look at the thyroid gland. Vamos olhar para a tireoide. There's a lady up the back. Sim. Every wheat that you buy in Brazil, it's the refined white wheat. It says enriched with folic acid. Yeah, you look for it. It's Sim, poison. conseguem ver. É um veneno. So let's go to the thyroid gland. So Vamos falar sobre a glândula da tireoide. So the thyroid gland's main food is iodine. Então, o alimento principal da tireoide é o iodo. And iodine used to be used as a bread improver. O iodo era usado antigamente como um melhorador de pães. They don't use iodine anymore, they use bromide. Agora, hoje em dia, eles não usam mais o iodo, eles usam o bromato. And bromide competes with iodine. O bromato compete com o iodo. So when you're eating bread that's had the bread improver bromide on it, it lessens your iodine. Então, quando você consome pão que foi enriquecido com o bromato, então ele interfere com o iodo da sua tireoide. In Australia, all berries are sprayed with bromide. Na Austrália, todos os berries, aquela morango, o mirtilo, framboesa, todas essas frutinhas silvestres são pulverizadas com iodo, with iodide. Bromato, não lembrava. And so our exposure to bromide means our iodine levels are dropping. Então, a nossa exposição ao bromato significa que os nossos níveis de iodo estão abaixando, Which means the thyroid's not getting its food. que significa que a tireoide não está sendo alimentada. And that's why it's important to buy organically grown fruits and É vegetables. por isso que é importante comprar frutas e legumes que são orgânicos. And that's why God said, go to the country.
Por isso que Deus diz, vá para o campo. Now, what does the Bible tell us about buying and selling in the last days? O que a Bíblia nos diz sobre comprar e vender nos últimos dias? The Bible says we won't be able to buy or sell unless we have the mark of the beast. A Bíblia diz que não poderemos comprar ou vender se não tivermos a marca da besta. So we need to be looking forward to that because there is a time of trouble coming such as there's never been known. Então nós precisamos nos preparar para isso, porque virá um tempo de angústia tal qual nunca houve. I don't know what it was like in Brazil in 2020, Não sei como foi aqui no Brasil em 2020, but in Australia's supermarket shelves there was getting less and less food. mas na Austrália as prateleiras do supermercado tinham cada vez menos comida. It was like a little bit of a taste of what's going to be ahead. Como se fosse uma provinha daquilo que vai acontecer no futuro. So as much as possible, take steps to get out of the city. Então, tanto quanto seja possível, faça planos para sair da cidade. As much as possible, start growing your own food. O tanto que você puder, faça esforços para começar a crescer o seu próprio alimento, cultivar o seu próprio alimento. I'd like to go back to fat for a moment. Vamos voltar a falar sobre gordura por um momento. So the best fats are the fats that are found in the seeds and the nuts. As melhores fontes de gordura são aquelas encontradas nas sementes e nas nozes. And there are two oils that have been used for centuries. E existem 2 óleos que têm sido usados há séculos. And these two oils have been used because women could easily extract it in the kitchen. E esses óleos eram usados porque as mulheres conseguiam extraí-lo facilmente na cozinha mesmo. You see, both of these oils are extracted from the flesh of the plant. Ambos esses óleos são extraídos a partir da carne, da polpa da fruta. A lady in the kitchen, she can't extract oil from a hard seed. Uma mulher na cozinha não consegue extrair óleo de uma semente dura. And depending where you lived was the oil that you ate. E dependia do lugar onde você vivia, o óleo que você usava. If you lived in the tropical areas, it was the coconut oil. Se você vivia em regiões tropicais, você consumia óleo de coco. When I was in Fiji a few years ago, Quando eu estava em Fiji, alguns anos atrás, a young girl made me coconut oil. uma garotinha fez para mim óleo de coco. She picked the coconuts, she grated them, she squeezed the Ela flesh. colheu os cocos, ela descascou, ela prensou. She put the milk in a double saucepan, it separated, she poured the oil into the bottle and gave me the oil. Colocou o leite para separar da gordura e depois colocou numa garrafa e me deu. No need for high heat or chemical Não equipment. precisou de nenhum material químico, nada químico, e também nenhuma forma de calor. Não precisou aquecer. For thousands of years, women have been able to make olive oil in their kitchens. Por milhares de anos, as mulheres têm conseguido extrair os próprios óleos na cozinha. Because the oil is extracted from the flesh of the olive. Porque o óleo é extraído da carninha da azeitona. They have little wooden presses that could extract the oil. Eles tinham prensas feitas de madeira que extraíam o óleo. And before the Industrial Revolution, heart disease and stroke was very minor. Antes da Before the Industrial Revolution. Antes da Revolução Industrial, tinham muito poucos casos de problemas de coração. Did you know that? Você sabia? We need to know our history. A gente precisa saber de Because história. we are told the coconut oil causes heart disease, is that right? Porque é dito que o óleo de coco causa problemas no coração. But it's Tá not certo true. isso? It's Não é not, verdade? it's not true. Não é verdade. Because 100 years ago, 200 years ago, when people were eating coconut oil every meal, 100 anos, 200 anos atrás, quando as pessoas consumiam óleo de coco em todas as refeições, in the South Pacific Islands, nas ilhas do Pacífico Sul, zero heart disease, zero strokes. não tinham problemas do coração e não tinham ataques cardíacos. Stroke é AVC. So what you'll find is the heart disease, which is now the #1 killer, Então nós vemos que hoje em dia problemas no coração está no número 1 de mortes. it became that after the Industrial Revolution. Isso passou a acontecer depois da Revolução Industrial.
So what happened in the Industrial O Revolution? que aconteceu na Revolução Industrial? They developed high heat and chemical equipment to be able to extract oil out of the hard seed. Eles desenvolveram mecanismos para extrair o óleo de sementes duras, e também através do aquecimento. Using heat destroys the oil. O aquecimento destrói o óleo. Using chemicals destroys the oil. Também o uso de produtos químicos destrói o óleo. And so those clear plastic bottles of oil in the supermarket, Então, aquelas garrafas de óleo no supermercado que vemos, sunflower oil, sapphire oil, soy oil, peanut óleo oil, de soja, óleo de girassol, óleo de amendoim, don't touch them não toque neles, because they are toxic oils. porque são óleos tóxicos. And what they did when they came into the human body, O que eles fazem quando entram no corpo humano? they damage the cells that line the arteries. Eles prejudicam as células que revestem as artérias. The environmental poisons that have been much more since the Industrial Revolution, Também os venenos ambientais aumentaram desde a Revolução Industrial. they come in and damage the little cells that line the arteries. Eles também entram e danificam as células que revestem as artérias. And so the liver sends cholesterol to plug up the holes. Então, o fígado envia colesterol para tapar os buracos. Cholesterol doesn't cause heart disease. Colesterol não causa doença de coração. It's just doing what God designed it to do. Ele simplesmente está fazendo aquilo que Deus projetou que ele fizesse. Plug up the holes. Fechar os buracos. And if the damage keeps coming, Se o dano continua aparecendo, more cholesterol builds up on the artery. mais colesterol vai acumulando nas artérias. To blame cholesterol for heart disease is like blaming the fire trucks for the fire. Colocar a culpa no colesterol como sendo a causa da doença de coração é como culpar os caminhões o caminhão dos bombeiros pelos fogos, assim, pelos incêndios. Não faz sentido colocar a culpa no caminhão de bombeiro. Isso. Well, the fire trucks must be causing the fire because they're always at the fire. O caminhão dos bombeiros devem ser aqueles responsáveis pelo fogo, porque sempre que tem fogo eles estão lá. Can you see the reasoning? Conseguem ver a linha de pensamento? Cholesterol's just plugging up the holes from the damage. O colesterol está tapando ali os buracos que são causados pelos danos. The number one cause of heart disease is damage to the arterial walls. A número um causa de problemas no coração são esses danos nas paredes das artérias. From a huge variety of reasons. Por uma série de razões. The environmental chemicals and poisons we're exposed to. Os químicos e venenos ambientais que nós somos expostos. And those damaged oils. E também os óleos prejudiciais. They are all contributing Estão todos to it. contribuindo para isso. Like the dripping tap on a stone. É como a água que bate na pedra. Little by little, Pouco a causing pouco damage. vai causando dano. So we need to get back to the plant-based diet. Então precisamos voltar à dieta vegetal. But we need to be choosing plants in their best state. Mas precisamos também escolher as plantas no seu melhor estado. Can you buy wheat today that hasn't been hybridized? Você consegue comprar trigo que não foi hibridizado? It's called spelt. É chamado de espelta. And if that's too difficult to get here in Brazil, Se é muito difícil conseguir aqui no Brasil, eat rice. coma arroz. Eat rice for your carbohydrate. Coma arroz como forma de carboidrato. Eat the sweet potato. Coma Excellent batata food. doce. We have cassava, yuca here. Yeah, cassava, Sim, yuca, all of mandioca, those. tudo isso. They are excellent São carbohydrates. carboidratos excelentes. Remember, the carbohydrate's not bad. It's only when it's overdone and refined. Carboidratos não são o vilão, é somente quando tem um excesso. And the best oils are the coconut or the olive oil. E os melhores óleos são o óleo de coco e o óleo de oliva. Personally, I like the taste of olive oil better than coconut oil, so I mostly use olive. Eu pessoalmente prefiro o gosto do azeite de oliva do que o óleo de coco, então eu acabo usando mais o azeite. And the best way to nourish your skin
is to eat the oil. A melhor forma de hidratar o rosto ou a pele é consumir o óleo. And I trust that I've explained to you enough that the fat's not causing the heart E eu disease. espero que tenha ficado bem claro que não são as gorduras que causam as doenças do coração. It's actually an essential nutrient. Na verdade, ele é um nutriente essencial. That means the body can't make it, you've got to put it in. Isso significa que o corpo não consegue produzir, nós precisamos ingerir. And fat doesn't make you fat. E a gordura não te engorda. It's the high carbohydrate diet that's contributing to the weight gain we're seeing today. É uma dieta rica em carboidratos que está contribuindo para esses problemas hoje em dia. What's very important for digestion O que é muito importante para a digestão is strong hydrochloric acid. é ácido clorídrico bem concentrado. There's no such thing as too much acid in the stomach. Não existe essa coisa de ácido demais no estômago. That is another misconception. Isso é um outro engano. Dogs have 10 times the hydrochloric acid that we do, Os cães, eles têm 10 vezes mais o ácido clorídrico que nós temos. and they don't get stomach ulcers or reflux. E eles não têm úlceras e nem refluxo. But there's a huge problem today in not enough hydrochloric acid. O problema que temos hoje em dia é não ter ácido clorídrico suficiente. And what dilutes or waters our hydrochloric acid E aquilo que dilui o ácido clorídrico is when we drink with our meals. é quando nós bebemos junto com a comida, bebemos água com a comida. So we should stop drinking half an hour before the meal Então precisamos parar de beber meia hora antes do alimento, da and refeição, resume drinking about an hour and a half after the meal. e beber então só mais ou menos 1h30 depois da refeição. That allows your stomach to digest efficiently and effectively. Isso permite que o seu corpo faça a digestão de maneira eficiente. And also this misconception that people need to eat all day long. E tem também uma má concepção de que as pessoas precisam comer o dia inteiro. Digestion takes about 3.5 to 4 hours to be completed. A digestão leva de 3h30 a 4 horas para ser completada. And then the stomach loves a bit of a rest. E o estômago gosta de um descanso. So 5 hours between a meal is a great plan. Então, 5 horas entre uma refeição e outra é ótimo. So a person can be eating the best food, Uma pessoa pode estar comendo os melhores alimentos, organic, non-hybridized, orgânico, não hibridizado. but if they're eating all day long and drinking with their meal Mas se eles estão comendo o dia inteiro e bebendo líquido com a refeição and eating the largest meal at the end of the e day, comendo a refeição mais farta no final do dia, the result is low hydrochloric acid, o resultado é ácido clorídrico baixo and they can actually be missing out on nutrients because they can't get it out of the food. e eles podem até estar não conseguindo absorver os nutrientes da comida. And so there are certain guidelines on how to look after the stomach. Então, tem algumas diretrizes de como cuidar do estômago. In my book Self-Heal by Design, No livro que vocês ganharam, and the good news is it's just been translated into Portuguese, yeah? a boa notícia é que acabou de ser traduzido para o português. So one chapter is called The Stomach's Secret Weapon. Tem um capítulo que é chamado de a arma secreta do estômago, Which is hydrochloric acid. que é o ácido clorídrico. So look after your hydrochloric acid. Então, cuide bem do ácido clorídrico. And you can look after it by making sure you drink between meals and not with meals. E você pode cuidar dele quando você bebe água entre as refeições e não junto com as refeições. And make sure you chew very, very well, E você precisa mastigar muito, muito bem, because there's no teeth in your stomach. porque o estômago não tem dentes. This is the only place we chew. Só tem aqui. Aliás, é só aqui que a gente mastiga. And also, aim to have most of your food at breakfast and lunch and eat light at night. E você precisa comer a maior porção de alimento de manhã ou no almoço
e comer algo bem leve à noite. And that will allow you to sleep better at night E isso também vai te permitir dormir bem à noite, so that you can fulfill the perfect mathematical formula para que você consiga cumprir essa fórmula perfeita matemática of 8 hours sleep a night. de 8 horas de sono à noite. So as you can see that the true remedies can be applied to every organ of the body. Você consegue ver que esses remédios podem ser aplicados para cada órgão do nosso corpo. I'd like to thank you for your attention this afternoon, Quero te agradecer pela sua atenção agora à tarde. and I trust your eyes have been open as to the wonders of our gastrointestinal tract. E eu espero que os seus olhos tenham sido abertos para as maravilhas do nosso trato gastrointestinal And how important it is to look after it. e o quão importante é que nós cuidemos dele. But also, I trust your eyes have been open as to the best type of food to eat, E também espero que você tenha aberto os olhos para a melhor qualidade de comida que deve comer. and what to be mindful of, which is harmful for the body. E prestar atenção naquilo que tem sido prejudicial ao seu corpo. So let us close with a word of prayer. Vamos terminar com uma palavra de oração. Father in heaven, thank you for our gastrointestinal tract, Senhor Deus, obrigada pelo nosso trato gastrointestinal. and thank you for the knowledge on how to look after it. Obrigada pelo conhecimento de como cuidar dele. And thank you for the Garden of Eden diet, E obrigada pela dieta do Éden, which, as we've seen, contains everything we need. que vimos agora que contém tudo aquilo que precisamos. And I pray, Father, that you will continue to guide and keep each one of us E eu oro que o Senhor continue a cuidar e a guiar cada um de nós in the way that we should go, no caminho que devemos andar, so that we can effectively present our bodies living para sacrifices. que possamos apresentar os nossos corpos como sacrifícios vivos. This is our prayer in the name of Jesus. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amen. Amém.